Olá, sejam muito bem-vindas a este canal, a mais esse vídeo. E hoje eu quero falar uma coisa que, gente, bom, eu tava aqui pensando, mas resolvi vir compartilhar com vocês, né? Qual é a mãe que não se culpa? Gente, mãe é um negócio incrível. A gente erra tentando acertar. Só que isso nem sempre fica claro para os nossos filhos e menos ainda para nós mesmos, não é verdade? Pois é, eu tava vendo um vídeo aqui agora e até emocionei, os olhos ficaram marejados, mas eu vim compartilhar com vocês o quanto que nós que somos mãe, às vezes por coisas do dia a dia, situações do dia a dia, a gente tentando educar os nossos filhos, colocar eles ali num caminho certo, mostrar para eles um caminho correto. Quantas vezes a gente não se culpa porque a gente se cobra muito, a gente se acha falha, a gente acha que a gente não dedicou tempo suficiente, a gente acha que a gente não se dedicou bastante, a gente acha que foi pouco tempo, a gente acha que não falou direito, a gente acha que... Gente, é tanta coisa, tanta cobrança. Só que... Desculpa. É tanta cobrança nossa com nós mesmos, sabe? Que às vezes isso desgasta. E eu quero dizer uma coisa pra você. Nossa. Eu quero dizer uma coisa pra você. Fica tranquila. Fica em paz. Os nossos filhos, eles nos perdoam. Os nossos filhos, eles não cobram tanto da gente. E eu vou te falar uma coisa, eles entendem a gente. Às vezes eles não falam. Pelo contrário, às vezes eles se calam. Porque eles não se acham no direito de falar. Às vezes a gente se impõe de uma maneira que a gente limita essa comunicação próxima. Então, assim, ainda que você esteja errando, ainda que você esteja cobrando demais, ainda que você esteja pressionando muito, primeira coisa, não se cobra, não se julgue, sabe? Quantas vezes a gente dá um grito, a gente repreende um filho e depois a gente tá no canto choramingando, arrependida, com dor, achando que não fez certo. Não é verdade? Quem já passou por isso? Mas eu tô aqui pra te ajudar, tá? Vou compartilhar com você as coisas que eu aprendo, a minha experiência. E é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer ensinar, a gente quer repreender, e aí a gente fica naquela dúvida de que eu fui muito rude. Não devia ter falado desse jeito. Mas também se eu falo com muito carinho, muito amor, numa situação dessa, ele não vai aprender. Não é confuso? Não é meio tenso assim? Mas assim, eu só quero trazer pra você uma percepção. Você, quando era mais nova, você era muito julgada, muito criticada, você era podada quando você ia falar? Como que a sua mãe, seus responsáveis falavam com você? Era gritando? Era repreendendo? Era sempre com grosseria? De repente você faz isso, você reproduz isso no seu filho porque você teve esse tratamento, você não teve uma outra forma de ensino. Já parou pra pensar nisso? Me fala, me conta aqui. Então, uma vez, no auge do meu estresse, a Duda tinha que gravar um vídeo, tinha que fazer gravar um vídeo para enviar, era um trabalho. E, gente, ela não tava bem. Ela começou bem, só que depois eu comecei a exigir que ela fizesse aquele vídeo do jeito que eu queria. E aí eu comecei
Duda, faz assim, faz assado, grava assim. Ela começou a ficar nervosa com aquela pressão que eu tava colocando em cima dela. Ela começou a chorar. Caramba, é só um vídeo que não sei o que. E eu comecei a brigar com ela. E eu comecei a gritar com ela. E quando eu gritava, quanto mais eu gritava, mais ela ficava acuada e chorava, chorava, chorava. Eu falei, depois, vai se acalmar, depois a gente resolve isso, depois a gente faz isso. Fui lavar a louça. E, gente, Deus é maravilhoso, né? Tô lavando a louça. E assim, o Espírito Santo foi falando no meu coração assim, Aline, calma, calma. Ela tem o jeitinho dela, ela tem a personalidade dela. Ela não vai fazer do jeito que ela nem consegue fazer do jeito que você quer, como se fosse você fazendo, porque esse é o seu jeito de fazer. Ela não é assim. E aí eu ouvi aquilo e eu me emocionei. E eu falei, meu Deus, me perdoa porque eu tô fazendo errado com a minha filha. Eu fazendo é uma coisa, ela fazendo é outra. Eu só tô aqui, eu só tenho que ser porto seguro para ela, eu só tenho que orientar. Mas ela tem que, sim, ter a autenticidade dela. Eu tive a minha podada, eu tive a minha esmagada. Mas eu não posso fazer isso com ela, eu não posso fazer isso com a autenticidade dela. E aí, o que eu fiz? Fechei a biquinha, larguei a louça lá e fui no quarto falar com ela. Eu falei assim, filha, eu quero falar uma coisa com você. A mamãe erra, e a mamãe errou. Eu quero te pedir perdão. Me desculpa porque eu extrapolei, porque eu gritei. E porque eu tava exigindo de você uma coisa que naquele momento ali era muito pra você. E aí, ao mesmo tempo que eu tava conversando com ela, me veio assim, sabe, de fazer uma pergunta pra ela. E foi como se fosse assim, a prova de que a gente não tem noção do que os nossos filhos pensam. Como assim? Não vou explicar, você vai entender. Na hora eu falei pra ela assim, filha, você tá chorando, mas por quê? Porque você ficou com raiva da mamãe? Você tá com raiva de mim? Aí ela, não. Aí eu falei assim, filha, você ficou com raiva de quem? De você? Aí ela, então, olha só, os filhos, toda vez que a gente briga, que a gente repreende, que a gente grita, que a gente causa esse trauma neles, esse espanto, a gente se cobra depois, né? Mas eu quero dizer uma coisa pra você, o seu filho, a sua filha, ele não fica com raiva de você, não fica, ele fica com raiva dele, e isso vai destruindo a autenticidade dele, porque cada vez ele vai, sabe, dentro do cérebro dele, ele vai se moldando para tentar se moldar a ser a pessoa que você quer que ele seja. Entendeu? Ela ficou com raiva dela porque ela não estava fazendo certo, porque eu estava brigando que ela estava fazendo errado. E ela ficou com raiva dela. E com certeza aquilo dali ela ia tentar agir depois de uma outra maneira, deixar de ser quem ela é, para ser aquela pessoa que eu estava querendo que ela fosse. Esse é o cuidado. Então, mas aí eu também quero te dizer outra coisa. Não se julgue, não se critique. Você não foi ensinada de outra maneira. Você só reproduz aquilo que você viu e que o seu cérebro entendeu, a sua mente, que aquilo era certo. Como que a minha mãe me tratava? Como que a minha mãe falava comigo? Exatamente como eu falava com ela, como eu tratava ela. O que aconteceu comigo? Eu fui perdendo a minha autenticidade, eu fui deixando de ser quem eu verdadeiramente era, para me tornar aquela criança, aquela jovem que não se permitia errar, que estaria fazendo de tudo para não estressar a mãe, para que conseguisse roubar ali um elogio da mãe durante o dia, durante a semana, durante a vida. Só que eu nunca agradava. E daí eu meio que até cresci com meio que um toque de perfeccionismo, sabe? Mas por quê?
porque eu fazia isso quando eu era nova. Porque eu tentava agradar minha mãe, eu tentava agradar. Eu não podia ser quem eu era, eu não podia errar. E aí, inconscientemente, eu reproduzi isso na minha filha. Então, mamãe, não se julgue, não se critique. Mas é importante que você pare para olhar para dentro de você mesma. É importante você olhar e perceber quais têm sido as suas atitudes com os seus filhos e de onde vêm essas atitudes. Como que elas foram geradas em você, sabe? Porque assim, não é consciente. Isso vem lá de trás. Você pode ser uma pessoa carente, mas porque lá atrás você não teve atenção, você não teve um amor, não teve uma dedicação, e às vezes você quer que seus filhos supram essa carência sua. E te falar, eu mesma, a Duda, ela sempre foi muito na dela, ela sempre foi muito tranquila, ela nunca foi a menina de ser muito beijoqueira, de abraçar muito, de dizer eu te amo, apesar dela crescer ouvindo isso e recebendo esse carinho. Mas eu só entendi que esse é o jeito dela depois que eu olhei pra mim e eu entendi que eu tinha essa necessidade, que eu era carente disso, porque minha mãe, meu pai até dava carinho e beijo, mas a minha mãe não dava. A minha mãe não dizia que me amava. A minha mãe não me dava beijinho, carinho. Não dizia, filha, eu te amo. Filha, você é especial pra mim. Não. E aí eu esperava isso de quem? Da minha filha. Sim, uma mulher, um corpo de adulta, mas com a mentalidade de criança. Porque já ouviram aquela frase de que a criança que você foi, ela ainda existe aí dentro de você. Ela permanece viva. Não é porque você cresceu, você se tornou adulto, que aquela criança morreu. Ela permanece aí. E ela tem, sim, faltas. E aí, às vezes, a gente acaba errando com os nossos filhos, tanto nas atitudes quanto nas expectativas. Mas isso não diz respeito ao nosso filho, aos nossos filhos. Isso diz respeito a nós, a quem somos. A falta que ainda temos, algumas coisas que não foram supridas na nossa infância, e a gente vai exigir, vai querer isso dos nossos filhos. Não é verdade? Então, mamães queridas, mulheres que ainda tem uma criança aí dentro que talvez está ferida de alguma forma, que ainda tem uma expectativa de um cuidado que não teve. Eu costumo dizer, porque eu aprendi, que todo o excesso, ele representa uma falta. Exatamente. E eu cresci sendo aquela mãe que o excesso era de acerto, de ser correto. Os meus filhos, a minha filha principalmente, desde pequena, eu nunca permiti que ela errasse. Ela tinha que ser perfeita, ela tinha que ser certa, ela não podia responder, ela não podia errar, ela não podia tirar nada do lugar, ela tinha que ser aquela menina que, sabe, super, hiper educada com todo mundo. Só que eu exagerava nisso. Eu cobrava muito dela. E eu brigava com ela quando ela errava. Mas só depois que eu olhei pra mim, foi que eu comecei a olhar. Só depois que eu olhei pra mim com respeito, com empatia, sabe, com carinho, foi que eu consegui olhar pra minha filha dessa maneira. Com respeito, com empatia, com carinho. E olhar quem ela é. Ela não sou eu. Ela é uma pessoa, ela tem uma alma, ela tem emoções, ela tem preferências. Eu amo manga, minha fruta preferida é manga. Mas a Duda não suporta manga. E quando ela era criança, eu obrigava coitada, eu obrigava ela a tomar manga, suco de manga. Se ela não quisesse comer a manga, ela tinha que tomar o suco, era obrigada. E meu Deus, ela sempre comeu outras frutas, ela se alimentava muito bem com verduras, legumes. Os meus filhos não têm esse problema. E aí depois eu parei pra pensar e eu falei, gente, qual o problema dela não gostar de manga?
tem coisa que eu não gosto. Mesmo comendo muitas coisas, tem coisa que eu não gosto. E por que eu não respeito isso na minha filha? Então, minha querida amiga, se você é mãe e acabou de perceber que existe sim um conflito com quem você é e que talvez você esteja passando isso de uma maneira desregulada para os seus filhos, que você pode estar transbordando na vida deles algo que, em vez de ser saudável, não é tão saudável assim, eu vou te dizer que sim, você não é a única. Eu vou te dizer que você não é a única, que muitas mães passam por isso. Mas o que é importante é você começar a ter essa clareza, a identificar isso, sabe? Porque só quando a gente tem a clareza, quando a gente identifica, é que a gente é capaz de mudar isso, de fazer diferente. E ao invés de afastar os nossos filhos da gente, a gente começando a agir da forma certa, de forma saudável, a gente aproxima os filhos. Foi isso que aconteceu naquele dia. Eu pedi perdão pra ela, falei, filha, me perdoa, eu não queria que você ficasse com raiva de você, a mamãe errou. Os pais também erram, sabia? E a mamãe tá aprendendo cada dia mais a ser uma melhor mãe, e eu explico pra ela que é por isso que eu tô fazendo terapia, que é por isso que eu estou melhorando pra mim, mas melhorando pra ela, pra nossa família. Então eu quero te dizer pra você não se julgar, você não é a única. Às vezes atitudes ruins que nós temos não são porque nós queremos ter, mas porque a gente reproduz isso. Às vezes a gente teve esse tipo de criação e às vezes a gente está tentando suprir, que os nossos filhos supram uma falta que a gente teve lá na infância. Então, olhe com carinho para você, sabe? Faça uma autoanálise e perceba se você tem alguma falta, se você tem algum trauma, se você está passando isso para os seus filhos. E tenta fazer isso de uma maneira diferente. Mas claro, se você não acha que não vai conseguir fazer sozinha, se você acha que vai ser difícil, eu tenho um material que eu criei baseado nas minhas experiências, no meu conhecimento, em toda essa bagagem de trajetória que eu já tenho até aqui. E que pode te ajudar muito, e a verdade é que eu acredito que vai te ajudar muito a você identificar essas questões e a você se relacionar melhor com os seus filhos, trazendo, sabe, uma proximidade, criando uma forte conexão, que é o mesmo resultado que eu tô tendo na minha vida, na vida da minha filha, tudo que eu fui aplicando, e aí eu trouxe pra você. Eu espero que ajude de verdade. Então vou deixar aqui embaixo, né, se você tem interesse, mas de qualquer forma, se esse vídeo te ajudou, se você lembrou de alguma mamãe que precisa pensar nisso, você pode compartilhar, pode e deve, mas se te ajudou, eu vou te pedir também que você deixe aí o joinha, porque assim eu vou entender que ajudou e vou trazer mais assuntos ligados a isso aqui. Se você também quiser deixar um comentário aqui e falar, poxa, Aline, me fala aqui, compartilha comigo uma coisa que você se ligou aí, ó, que vem lá da sua infância, mas que você está reproduzindo nos seus filhos, e eu vou gostar de ler. Se você também tem alguma ideia de algum vídeo que você queira ouvir, alguma experiência, pode deixar aqui, porque eu vou ler todos os comentários com muito carinho, porque eu quero de verdade compartilhar tudo aquilo que eu aprendo com você. Então é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua maternidade, que Deus abençoe os seus filhos, em nome de Jesus. Um beijo grande, até!